dá pra gente trocar, tá bem? É de boa. Ok, obrigada, viu? Valeu, beijos, amores. Até semana que vem, gente. Força! Ei, gente, vocês estão bons? Eu tô sempre bagunçando o horário de vocês sabem, né? Mas não é de propósito. Oi, boa noite. Beleza? Beleza, Wesley. Acho que eu vou ficar emocionada toda vez que você aparecer assim na aula. Fiquei muito tempo sem te ver. Que isso, gente? Vamos que vamos. Vamos que vamos, vai dar certo. Eu tô Vai, aqui vai. segunda. Tem lá no Enem. Tá chegando. Ó, tá dando pra ver? Tá, né? Tá, ó. Semana passada a gente viu as teorias evolucionistas, Darwin, Lamarck. E aí hoje a gente vai ver a teoria moderna da evolução, que é a continuação dessas teorias, só que adaptadas com o que a gente descobriu com o passar dos anos. Alguém aí vai me contar as bases da teoria de Darwin, que era a mais aceita na época? Seria da herança? Ou não? Também, da herança, da seleção natural Uso e desuso? e principalmente que todo mundo descende de um ancestral em comum, né? Ou seja, a evolução mostra que todos os indivíduos e os seres vivos que existem descenderam de um mesmo organismo. E aí, a seleção natural, ela explicava como isso acontecia num contexto geral. Por exemplo, você conseguia ver que os animais eles estavam evoluindo a partir de outros descendentes em comuns, só que o Darwin não conseguia explicar molecularmente como isso acontecia, por que existiam características que eram mais vantajosas do que outras. Por que alguns indivíduos tinham umas características que eram melhores que outros, e sem aparentemente uma explicação. Ele falava que eram características aleatórias. E aí, como Mendel, principalmente, e a criação da genética, que essas teorias, essas lacunas começaram a ser preenchidas. Aí, ó, os pontos principais da... Oh, peraí que passou uma moto. Mas a teoria da moderna da evolução, ela também é chamada de neodarwinismo e teoria síntese, porque fala que sintetiza os principais valores da evolução no geral. E aí, ó, pontos principais da teoria. A evolução pode ser explicada pelas mutações e pela recombinação genética, orientadas pela seleção natural, que é o que eu falei. Baseada na seleção natural, a evolução explica as lacunas da seleção natural, ou seja, as características vantajosas ou ruins aparecem por causa das mutações e das recombinações genéticas, que eu vou falar um pouco de cada uma. E B, o fenômeno evolutivo pode ser explicado de maneira consistente com base nos mecanismos genéticos conhecidos. Ou seja, na última aula a gente também viu que na biologia tudo é explicado à base da evolução. E atualmente a evolução é explicada baseada na genética. Os mecanismos genéticos que a gente foi descobrindo ao longo dos anos conseguiram explicar a evolução, o que a gente não conseguia entender dela. E com isso a gente consegue explicar todo o resto da biologia, porque a evolução é a base dela inteira. Aí, próximo. Ó. Aí. Bases da teoria evolutiva moderna. São 3 pontos: mutação gênica, recombinação gênica e seleção natural. Essas 3 coisas em conjunto
formam a teoria inteira. E eu coloquei variabilidade genética aqui junto com mutação e recombinação gênica, porque essas duas coisas, elas são responsáveis por gerar a variabilidade genética. E variabilidade genética é a coisa mais importante que a gente tem como indivíduo, porque a gente sabe que, por exemplo, os seres humanos têm várias culturas, várias tribos, várias raças, várias etnias que podem ter características genéticas e fenótipos parecidas. Por exemplo, quando a gente fala que europeu tem cabelo louro, ou que, sei lá, o olho puxado de pessoas asiáticas. Isso são características em comum, só que a gente sabe que cada indivíduo é único no planeta. E isso acontece por conta da variabilidade genética. E a variabilidade genética dá uma vantagem muito grande para a espécie. Porque, por exemplo, se a gente não tivesse a variabilidade genética, se tivesse o Covid, por exemplo, se não tivesse a variabilidade genética, provavelmente todas as pessoas do planeta teriam morrido. Porque se uma pessoa é geneticamente igual à outra, as falhas dela vão ser iguais também. E isso é uma desvantagem, porque uma coisa ruim pode acabar com toda uma espécie. Ou seja, a mutação gênica e a recombinação gênica são extremamente importantes para a sobrevivência da espécie. E a seleção natural, porque essas outras coisas explicam a seleção natural. Aí, ó, as mutações gênicas são alterações do código genético de bases nitrogenadas do DNA, porque, igual a gente viu mais para trás, o DNA é formado por bases nitrogenadas e que originam novas versões dos genes, dos alelos. Ou seja, é quando a gente tem o DNA e ocorre alguma mudança nessas bases nitrogenadas. Por exemplo, a gente sabe que elas são A, U, G, e aí vamos supor que... Vou até escrever. A, ó, eu sempre sou ruim de escrever. A, G, U. Aí eu tenho uma mutação aqui no G. Aí ele vira um A também. Ou seja, esse códon que estava reproduzindo uma proteína específica, ele vai mudar inteiro. Isso, consequentemente, pode mudar o meu código genético ou alguma característica importante, ou não fazê-la ser expressa, ou fazê-la ser expressa de uma forma diferente. Então, essa mutação vai gerar uma modificação no DNA. E isso pode produzir novas características nos portadores. Ou seja, e se ela for positiva, será preservada pela seleção. Aí a gente entra no que Darwin estava falando. As mutações podem gerar, né? Elas, às vezes tem três tipos de mutações: as que podem gerar características positivas, as que podem gerar coisas ruins, como, por exemplo, eu deletar uma característica, ela ia ser necessária, ou elas podem ser neutras, porque às vezes ocorrem algumas modificações que não mudam em nada. Trocar um por outro, uma base por outra, não vai fazer diferença nenhuma na expressão do meu DNA. Aí, ok. Se ela for positiva, ela será preservada pela seleção? Ó, gente, minha bateria tá acabando. Deixa eu pegar o carregador rapidinho. Um segundo. Ok, pronto. Você está entendendo?
Vou acreditar que sim. Aí, ó, eu estava falando, se essas características forem positivas, será preservada pela seleção. Ou seja, se eu tiver uma mutação positiva no meu código genético e isso me dá uma característica que vai me ajudar a sobreviver nesse meio, eu vou ser preservada pela seleção natural, porque eu vou estar mais adaptada do que algum outro indivíduo que não tem essa mutação que eu tenho. Mas da mesma forma que pode ser o contrário. Eu posso ter uma mutação que vai me prejudicar, e aí a pessoa que não teve a mutação vai estar mais adaptada que eu. E aí eu não vou conseguir propagar o meu DNA, porque provavelmente eu vou morrer no meio. Então, a seleção natural, ela não efetivamente escolhe ninguém. Ela só... Os mais aptos acabam sobrevivendo, ela seleciona. Aí, ó, o conjunto de genes de uma espécie atual é o resultado de muitas mutações positivas que propagaram-se pela seleção natural. O conjunto de genes de uma espécie hoje em dia é o resultado de um conjunto de mutações que geraram características positivas, e essas características positivas, por fazer com que o indivíduo se adapte melhor ao ambiente e, consequentemente, se reproduza e propague seus genes, elas vão se acumulando nesse DNA. Por exemplo, sei lá, um descendente meu teve uma mutação positiva e eu tive uma mutação positiva agora. Então, essas duas mutações vão ser propagadas para os meus descendentes. Então, é um acúmulo de características positivas para aquele meio. Porque, por exemplo, se tiver uma catástrofe hoje e o meu meio inteiro mudar, provavelmente as pessoas selecionadas vão ser outras. E eu tô falando assim, a mutação vai gerar uma característica positiva, não é tipo de uma geração, normalmente é muito difícil acontecer de uma geração para outra, de, sei lá, pensa uma característica aí que ia ser boa hoje em dia. Sei lá, resistência ao calor. Porque aí a meu filho vai ter uma mutação e ele vai ser resistente ao calor. Não é assim que acontece, ela é muito progressiva, são tipo pequenas bases nitrogenadas que no final das contas vão gerando uma coisa que vai ser uma grande característica. Deu para entender? Aí eu Como perdi na ocorre? parte aí, não entendi não. Qual parte? Essa daí é do... Não entendi essa última parte, não. Essa dos conjuntos dos genes? Isso. É porque, olha, o conjunto dos genes de seus genes. O conjunto deles é um aglomerado de mutações positivas que aconteceram nos seus antepassados. Por exemplo, o seu tetaravô tinha uma mutação positiva que beneficiava em alguma coisa no meio que ele estava. E aí, o seu pai teve outra mutação que foi positiva. Só que o seu pai tinha herdado as características e a mutação do seu tetaravô. E ele passou para você essa mutação, tanto quanto a mutação dele. Ou seja, o seu DNA é um conjunto de mutações positivas que aconteceram nos seus antepassados, porque a gente propaga a característica que é positiva. Essa Ou mutação seja, gênica é tipo a mutação vai ocorrendo, vai passando de geração em geração e vai acumulando, então, né? Tipo, é uma coisa cumulativa que vai passando? sim, mas ela não vai passando só porque ela aconteceu, mas é porque, igual eu falei, se tem 3 tipos de mutação, uma pode ser positiva, a outra pode não mudar nada, e a terceira pode ser ruim. Normalmente, quando a pessoa tem uma mutação ruim, ela acaba morrendo no meio, considerando assim a natureza. Se ela for positiva, ela vai estar mais adaptada ao meio ambiente. Então, ela vai propagar mais, porque se ela está mais adaptada, ela vai sobreviver melhor e, consequentemente, ela vai reproduzir mais. E na reprodução, ela vai propagar essa mutação que ela teve. Então, não é porque eu tive uma mutação que eu vou propagar ela, eu vou propagar
porque se ela foi positiva. Deu para entender a diferença? Entendi, deu sim. Ok, qualquer coisa você pergunta. Aí, ó, eu até pus um videozinho. Deixa eu ver. Tá aqui. Como ocorrem as mutações? Elas podem ser espontâneas. Naturalmente, acontecem algumas mutações no nosso DNA. Por exemplo, quando está tendo a duplicação do DNA, às vezes acontece um erro nessa replicação, e aí vem um errinho. Então, tem uma mutação. Esse erro é uma mutação. Só que o nosso corpo, ele é tão bem feito que esses erros são automaticamente resolvidos, normalmente. E a segunda maneira de ter uma mutação é quando ela é induzida por agentes externos, como radiação e raios solares. Por exemplo, raio-x. A gente tem que usar aquele colete para tirar raio-x, porque aquilo é radiação. E a radiação pode gerar uma mutação que pode ser maligna, como, por exemplo, câncer. O câncer é resultado de uma mutação maligna que teve na célula, induzida pela radiação. Ou os raios solares também, quando a gente... Mesma coisa, eu vou falar de câncer de novo, porque é o mais fácil, é o mais direto. Raios solares, câncer de pele, acontece se a gente toma muito sol sem proteção, porque o raio solar, ele vai diretamente, ele é muito forte se a gente não passa protetor nenhum. Aí, ó, essa imagem tá ruim, mas eu acho que dá para entender. Deixa eu até pegar um... Aqui. Esse primeiro daqui é de uma hemoglobina normal, que é a célula do sangue. E a normal tem a fita de DNA, que a gente sabe que é uma fita dupla, que é aquele helicoidal, aquela forma assim. E aí, de um lado, tem o C, T e T, e do outro, para encaixar, é o G, A e A. E aí, a expressão desse DNA vai ser essa hemoglobina aqui. Só que, quando tem uma mutação nesse gene, nessa parte do gene que vai expressar a hemoglobina, ele pode ficar assim, C, A, T, I, G, U, A. Ou seja, ele ficou diferente, porque aqui não era para ser assim. Aqui era para ser um A. E aqui era para ser um T. E aí, quando isso acontece, essa mutação acontece, a hemoglobina ela vai ser mutante, que é essa daqui. Ela nasce na forma de uma lua, que é o que a gente vai virar uma anemia falciforme, porque todas as células do sangue da pessoa vão ficar assim. E aí elas não conseguem transportar o oxigênio direito. Aí esse é um exemplo de uma mutação natural. Essa daqui acontece naturalmente, não é por efeito de agentes externos. Aí, ó, peraí que só vou passar esse videozinho. Achei que eu conseguia copiar. Aqui. Vocês estão vendo o que eu pus no YouTube ou ainda está aparecendo o slide? Tô vendo no YouTube. Então... Ó, isso daqui é quando tá tendo uma... Espera, deixa eu só dar uma pausa. É quando o DNA está sendo duplicado. Aí essa é a fita de DNA que tem duas hélices. E essas são as bases de nucleotídeo. E aí cada uma tem que encaixar com o seu par. Por exemplo, no caso é roxo e verde. O roxo tem que ir com roxo, o verde com verde. E aí, quando ela está sendo replicada, pode acontecer esse erro aqui. Ficar um verde com um roxo.
E isso acontece naturalmente. E aí o que eu disse é, quando o corpo vê que deu esse erro na hora de replicar, naturalmente vem uma enzima aqui e conserta isso. Porém, não são todas as vezes que vai dar certo esse reparo. Mas é bem legal isso. Aí, ó, aí ele corta a parte que está defeituosa e depois completa ela ou só isso. E aí completa ela e arruma da parte certa. Toda vez que tem a replicação do DNA, existe uma enzima que vai lá meio que conferir se ele está replicado certo. Aí, ok. Recombinação gênica, que é a segunda base da teoria. Ela refere-se à mistura de genes durante a reprodução sexuada, que é aquela questão básica que a gente viu na lei de Mendel, que dá segregação independente dos genes, dos alelos, que é basicamente quando tem o espermatozoide e um óvulo, cada um está enviando um alelo da mesma característica. Né? Por exemplo, cor de cabelo ou cor de pele. O seu pai vai mandar um alelo de uma característica e a mãe vai mandar outro. E essa combinação é que gera uma grande variabilidade genética, porque a gente tem 23 cromossomos e a gente sabe que as cromátides irmãs dos cromossomos, elas se duplicam na hora de ter a meiose. Mas, ou seja, eu tenho 23 cromossomos. Se eu for ter um filho, o pai vai ter mais 23 cromossomos. O tanto de combinação que eu posso ter nesses 23 cromossomos, que são milhares de genes, é muito grande. Ou seja, isso que faz com que cada indivíduo seja único, porque a quantidade de combinações é muito alta. A probabilidade de ter alguém exatamente com as mesmas combinações e o mesmo genoma que eu é muito baixa. Eu acho que eles já até tentaram pesquisar isso e até hoje não encontraram uma pessoa que tem um genoma igual a outro, tirando gêmeos, né? E aí, isso gera uma grande variabilidade genética. E outra maneira do crossing over, da recombinação gênica, é pelo crossing over, que é quando, durante a meiose, eu tenho uma recombinação de um pedaço do cromossomo com outro. Ou seja, eu botei uma foto aqui. Todas as minhas fotos estão ficando ruins, mas, ó, eu tenho 2 cromossomos duplicados lá na hora da meiose. E aí, eles se misturam. Ou seja, uma parte desse cromossomo troca de lugar com da azul, troca de lugar com a da amarelo. E aí eles ficam assim. Ou seja, esse cromossomo que inicialmente seria azul e carregaria as características do cromossomo só azul, vão agora carregar uma parte das características do amarelo. Ou seja, eles se misturaram. Vamos supor que pegou um gene aqui que seria cabelo preto, o azul era cabelo preto e o amarelo era cabelo ruivo, ou louro, sei lá. E aí eles trocaram parte das características. Então, ele vai ter uma característica de cor de cabelo diferente do que ele teria inicialmente. Pode ser uma mistura dos dois, pode ter trocado o gene inteiro, por exemplo, já que aqui era o azul, era preto, agora ele pode ser a cor de cabelo do amarelo, que era louro. Então, isso também gera uma variabilidade muito grande, porque se eu tenho um crossing over em várias partes dos meus cromossomos, além daquela variabilidade que a gente tinha visto antes, dos 23 cromossomos por si só, dos genes da mãe e do pai, eu ainda tenho essa variação, que eu não dá para prever quando que vai acontecer, eu não consigo ver onde vai ter crossing over e onde não vai. Isso acontece aleatoriamente.
Ou pelo menos até alguém explicar como é que acontece. Aí eu pus outro videozinho, mas daqui a pouco eu passo ele. Ah, é. Eu vou passar agora. Olha, aqui é a célula com a cromatina. Aí aqui são os cromossomos duplicados na hora de realizar a meiose. E aí, eles se combinam. São as cromátides irmãs. Isso aqui não precisa saber, não, o nome desse lugar aqui, não. E aí eles trocam. Ou seja, isso pode acontecer nele inteiro, pode acontecer só numa parte, pode acontecer em mais de um, pode acontecer só em um. É tudo muito aleatório mesmo, o que aumenta muito a variabilidade genética. E aí, por último, eu vou falar de seleção natural, mas eu vou deixar para falar mais, eu vou falar só lembrar um pouco dela, da última aula, porque tem muita coisa sobre adaptação que é importante, e aí eu vou dar uma aula inteira só de seleção natural, que é a teoria básica de Darwin, que explica toda a evolução pela seleção natural, que é basicamente os seres mais adaptados possuem maior chance de sobrevivência. Está errado. Aqui. É maior chance de sobrevivência. E, consequentemente, mais chance de gerar descendentes. Que é aquilo que eu falei também. Que os seres mais adaptados, que possuem características melhores no meio que ele está, têm uma maior chance de se sobreviver, e já que eles têm maior chance de sobreviver, maior chance de gerar descendentes e propagar esse gene. Então, aquelas características positivas que eles têm são propagadas para os seus descendentes e assim por diante. E essas características são explicadas pela genética, pelas mutações, pela variabilidade genética, principalmente. E aí eu estava pesquisando um videozinho, que ele é bem legal. Ó. Aí existem vários tipos de seleção e de adaptação derivados da seleção sexual, da seleção natural. Uma delas é a seleção sexual, que é quando, por exemplo, todo mundo já viu aqueles pássaros coloridos que fazem danças, dança do acasalamento, ou então os alces que têm aqueles chifres gigantes. E quanto maior o chifre, mais ele é considerado forte, ou um macho com características melhores. Isso tudo foram formas da seleção natural de desenvolver para mostrar que é meio que a minha genética é boa, olha para mim. Ou seja, normalmente os machos têm essas características chamativas para conquistar as mulheres, as fêmeas, e propagar um melhor gene. Então, as fêmeas têm a responsabilidade na natureza de selecionar bem os machos para propagar bons genes. Ah, eu não tô achando, mas olha só, esse aqui. Esse aqui é muito legal. Esse aqui é um pássaro. O de trás é o macho e o da fêmea, da frente é a fêmea. E aí o macho, ele é super colorido, ele faz isso para conquistar a fêmea. E aí, quanto melhor a dança ou mais chamativas as cores forem, melhor vai ser, porque a fêmea vai selecionar ele. Isso, olha só o que acontece.
Esse seria normal, bonitinho, e aí ele vai abrindo as asas até formar essa coisa, essa almofadinha. Ou então os animais que são super coloridos. Tem um que tem uma antena que brilha, ele é muito legal. Eu não achei o vídeo que eu queria, mas depois eu mostro ele. Esse daqui também faz uma dança que ele fica parecendo que ele está imitando o movimento de uma onda. Mas enfim. Não achei o que eu queria. E vocês lembram do vídeo da aula passada? Oh, peraí, tem uma... Da aula passada de seleção natural, da pedrinha, e que a seleção natural ela pode mudar também de acordo com o ambiente, né? Nesse ambiente eu estou mais adaptada, porém, se o ambiente mudar, eu posso perder minha adaptação e a pessoa que não estava adaptada nesse ambiente ser mais adaptada que eu. E aí os genes vão ser passados os dela. Deixa eu sair, deixa eu parar de compartilhar. Não consigo clicar na aba. Pronto. Mas aí, é isso, gente. Nessa aula. Vocês têm alguma dúvida dessa parte? Resumindo, a teoria moderna da evolução, ela se refere principalmente às explicações que a gente conseguiu a partir da genética. E as coisas que a gente consegue explicar a partir dela e que a gente não conseguia antes. Ou seja, igual aquelas questões que a gente falou na monitoria que tinham a parte de genética, se tiver caindo genética, vocês sabem que está falando da teoria moderna ou neodarwinismo. Se não tiver nada de genética, ela marca o Darwin. É isso, alguma dúvida? Ok, então. Pois é, Fernanda, é muito legal, né? Eu vou ver se eu acho para a semana que vem o vídeo que eu queria, que é desse pássaro que tem a antena que brilha, que ele é muito legal. Aí eu boto aqui. Mas então tá, gente. Vou liberar vocês mais cedo e aí eu até quinta-feira. Eu posso até dar esse. Não, deixa. Até quinta na monitoria. Não vai ter outro horário depois? Esse? Obrigada. Eu acho que vai Tem aula de matemática, gente. ter aula de matemática. Beleza. Obrigado, até quinta. Até quinta, gente. Quinta não tem. Obrigada, Marina. Tchau, tchau. 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 Boa noite.